Essa semana, mais em especial na sexta-feira e hoje, eu lendo a minha Bíblia, fazendo o meu devocional, estudando um pouco, orando e conversando com o Senhor sobre o que a gente ia dividir nessa noite, sobre o que a gente ia falar. E eu me lembrei de uma passagem e fui lá ler de volta e fiquei com isso remoendo no meu coração, que está lá no livro de 2 Reis. 2 Reis 5. 2 Reis 5. 2 Reis 5, do 1 em diante, acho que até do 1 até o de... não. Segundo Reis 5, do 1 ao 15, do 1 ao 14. E em 2 Reis 5, de 1 a 14, ele narra a história de Naamã. Com certeza a gente já ouviu diversas vezes a história de Naamã, o comandante do exército sírio. E Naamã foi acometido de lepra, diz as Escrituras. E hoje em dia é muito difícil, quando a gente fala de lepra, a gente não associa muito bem, porque é uma doença que praticamente ela está erradicada no mundo. É muito difícil você ouvir falar em alguém hoje no século 21 que tenha contraído lepra. Uma coisa muito difícil, ela praticamente erradicou. As condições sanitárias e fitossanitárias daquela época não eram a mesma que nós temos hoje. Então a gente às vezes não associa a gravidade do problema, mas para a época era uma doença completamente incurável. Além dela ser incurável, uma doença que levava à morte, uma doença que segregava muito, uma doença que separava, porque a pessoa que era cometida de lepra, ela tinha que sair do meio da sua convivência, do meio da sua família, do meio do seu trabalho. No caso de Naamã, na posição que ele ocupava no palácio, comandante das tropas sírias, um homem de valor, um guerreiro de valor, um herói para aquela nação. Ele tinha conquistado tudo à frente do exército dos sírios. E um homem de honra. A Bíblia fala que quando o rei ia se ajoelhar, ele se apoiava em Naamã. Só para a gente entender de quem é que a gente está falando. Ele não era um qualquer, mas ele foi acometido de lepra. Eu vou ler aqui o texto um pouco para que a gente entenda. 2 Reis 5, começando no 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, ou seja, por meio de Naamã, o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Preste atenção nisso. Era a nação, uma das nações mais poderosas daquela época. E numa das batalhas, terminou ali, Síria sempre ganhando tudo, eles levaram cativos uma judia como escrava. A gente às vezes quer entender de uma outra forma. Não, eles levaram uma menina para trabalhar, levaram como escrava, uma judia como escrava para a casa de Naamã. Ela foi servir à casa de Naamã. E a Bíblia conta, um dia essa menina judia, escrava de Naamã, escrava da esposa de Naamã, chegou para a sua senhora e disse: se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar isso tudo que a menina tinha dito ao rei. E o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Isso é uma coisa muito curiosa, porque o rei de Israel ele não mandou uma carta ao rei, o rei da Síria não mandou uma carta ao rei de Israel dizendo: eu vou te mandar um oficial meu, um guerreiro de valor, para que você veja os meios possíveis para tentar um tratamento, porque ele está precisando. Não, eu estou te mandando o meu oficial, o meu guerreiro de maior valor, o que assola onde a gente chega, destrói qualquer coisa, para que você dê resultado na vida dele. Imagina como é que o rei de Israel recebeu essa carta. Ou seja, se eu não conseguir resolver esse problema, acabou o meu país. Mas vamos seguir com o que a Bíblia está dizendo. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra.
Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei já estava em pânico, o rei de Israel. Ele falou, ele mandou um homem para cá, valoroso para eles, numa missão impossível, para que eu não consiga ter êxito e ele venha destruir Israel. Ele já estava com esse tipo de pensamento. Porque não tem como é que vai curar alguém de lepra? Não existe. É uma coisa que só depende do sobrenatural. É impossível humanamente no tempo que a gente está falando. Lá atrás. Mas essa foi a missão que Naamã chegou lá, enviado pelo seu rei, com essa carta ao rei de Israel. E a Bíblia segue. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã ficou indignado, a Bíblia conta, e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ficar purificado? E foi embora dali furioso, a Bíblia conta. Mas os servos de Naamã lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave, será purificado. Assim ele desceu ao rio Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Eu vou parar por aí. E a Bíblia fala que ele foi lá isso tudo, e ele foi ao Jordão e mergulhou 7 vezes. Senhor da glória, essa é a tua hora, meu Pai. Toma nossas mentes cativas a ti, o nosso consciente, inconsciente, subconsciente, para que o teu amado, doce Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, nos ensina um pouco mais de ti, do teu reino, da tua palavra, para que nós saiamos daqui sabendo mais, Senhor, de ti, como alcançar os nossos objetivos, como alcançar as promessas para a nossa vida, para que nós possamos vivenciar o 100% do milagre de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. O curioso é que a Bíblia conta que esse homem poderosíssimo, Naamã, estava à frente do exército mais poderoso da época, foi acometido de lepra. Com certeza ele já deveria ter ido em todos os lugares possíveis a ele, dentro da Síria, para procurar uma resposta. O seu rei deveria ter enviado e investido recursos de todas as formas e montas para que ele fosse curado, sarado, restaurado na sua saúde, e até então sem resultado. Até então ele continuava enfermo, ele continuava doente, ele continuava com lepra, e ele continuava com a sua vida numa rota direta para a sepultura. Era um caminho sem volta. Ele estava com uma doença que matava e que segregava. Ele estava chegando num ponto que a Bíblia conta que o braço dele já estava ali afetado, mas ia se espalhar, que ia chegar num determinado ponto que ele ia ter que sair do palácio, ia ter que viver com os leprosos. Por mais que ele fosse num lugar mais arrumadinho, ele ia sair do seu convívio, ele ia perder o seu status, ele ia perder a sua posição, ele ia perder o seu nome, ele ia perder tudo que ele já tinha construído até aquele momento. E ele, como homem de poder, estava atrás de cura, ele estava atrás de restauração, tinha falado com pessoas influentes, com certeza tinha procurado médicos competentes, pessoas que poderiam restaurar a sua saúde, mas nada tinha acontecido até então. E o melhor, a gente vai começar a entender, porque quando ele não tinha mais direção, quando ele não tinha mais direcionamento, porque quando ele não tinha mais para onde olhar, uma pessoa começou a apontar um caminho aonde haveria esperança. E como a Bíblia fala que Deus toma as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, quem começou a apontar para um caminho de esperança, quem começou a apontar para um caminho de renovo, para um caminho de novidade de vida, um caminho onde ele poderia voltar a sonhar e a ter esperança, foi justamente uma escrava que ele levou cativo de uma terra que ele já tinha dominado numa das guerras. Ela chegou para a esposa de Naamã, para a sua senhora, e disse: ei, lá na minha terra, lá no meu país,
tem um profeta que fala com Deus vivo. E para o meu Deus e para o Deus da minha terra não há impossível. Não há nenhum nome acima do nome do Deus vivo de Israel. E eu tenho certeza que aquela mulher chegou: o que é que você está me falando, menina? Você sabe com quem você está falando? Você sabe para quem eu vou levar esse recado? É para o meu marido, para Naamã. Você sabe para quem ele vai dividir isso? Com o rei. Pode levar. Porque de onde eu venho, tem um Deus todo-poderoso que não existe causa impossível. E o mais curioso que a gente pode notar, Naamã estava aqui, ó, no topo da sociedade. Ele estava em cima. Ele tinha toda a pompa, tinha toda a posição, tinha tudo. Mas foi uma pessoa desse tamanho. Uma escrava que começou a apontar o caminho de esperança. Às vezes na caminhada da nossa vida a gente despreza algumas informações que chegam para a gente porque não são das pessoas que a gente espera que elas chegassem. Não, eu estou esperando uma resposta e eu sei que vai ser fulano de tal, fulana de tal, vai ser doutor Ciclano, doutor Beltrano. Deus usa a quem Ele quer, quando Ele quer, para fazer o seu milagre chegar até você. Você goste ou não, acredite ou não, quando Ele tem um propósito para a tua vida, se você está aqui não é à toa, Ele tem propósito na sua vida, Ele vai fazer acontecer, usando quem Ele quer, não quem você espere que Ele use. Então a partir de hoje, pare de menosprezar as pessoas, pare de desprezar as pessoas, pare de medir com o seu instrumento de medida. Ah não, porque fulano é um homem de Deus, porque eu vejo. Que instrumento você usa para medir? Não, porque fulana realmente é uma mulher de Deus, porque eu... Você mede com o quê, querido? Deus usa quem Ele quer. Ah não, porque fulano é tão pequenininho, ele é uma criança, ela é uma criança. Deus usa a quem Ele quer, quando Ele quer, para que o propósito dEle aconteça. E aquela menininha escrava chegou: Deus vai fazer a diferença. Deus vai trazer saúde, Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer vitória, Deus vai trazer vida nova. E a esposa saiu e dividiu aquilo com Naamã. E ele não se aguentou, foi falar com o rei: olha aqui, rei, eu soube que lá em Israel ele tem um profeta e o Deus dele é capaz de reverter a minha situação. O Deus dele é capaz de me fazer limpo. O Deus dele é capaz de me purificar. O Deus dele é capaz de me devolver esperança, de me devolver vida, de me devolver sentido para viver e sentido para lutar por você. Eu imagino se o rei perguntasse: você soube disso através de quê? De uma escrava judia. Deus não faz acepção de pessoas. Eu tenho certeza que quando Jesus diz assim: eu sou a água da vida. Claro, a água que a gente bebe não tem mais sede, mas aqui a gente tem o privilégio de morar numa cidade litorânea. Isso eu aprendi com o nosso bispo patriarca. Quando a gente entra no mar, que é a água, a gente tem multibilionário da Forbes dentro da água, e a gente tem gente que não tem onde morar, porque a água nivela. Por isso que Jesus é a água da vida. Para Ele não faz distinção. Quem está nele, está no mesmo patamar. No mesmo patamar. Amém? Você está entendendo isso? Glória a Deus. Se você é servo de Deus, não se sinta nunca mais a partir de hoje inferior a ninguém. Não se sinta. Ah, não, mas eu sou tão pequenininho e o seu Deus que também não é. Domingo passado a gente estava com Rebeca Neme aqui, ela fala, ele poderia ser tão pequenininho, mas meu Deus é bem grandão. E ela fazia assim, ó, meu Deus é bem grandão. Este é o meu Deus. Não há nada maior que o meu Deus. Não há nenhum nome acima do nome do Deus vivo. Não há lepra, não há derrota, não há doença, não há enfermidade. Tudo Jesus levou sobre Ele na cruz. Calma. Vai entendendo isso. Vai entendendo isso. Não importa a sua classe social. Não importa a sua estatura. Não importa a sua origem. Seus problemas pessoais. Não importa a sua aparência. Deus usa os seus servos para cumprir a sua vontade. Ainda que eles estejam vivendo no fundo do poço. O fundo do poço nunca é o lugar definitivo para mim e para você. O fundo do poço, eu tenho falado muito aqui na igreja sobre processo, sobre resultado. O fundo do poço é processo.
A gente passa pelo processo para chegar no resultado. E tenho falado insistentemente, Deus não nos honra pelo resultado. Ele honra a gente pelo processo que a gente está disposto a passar por ele. Pense, se José não chegasse no fundo do poço, não chegava na maior autoridade do Egito. Mas ele não reclamou. No Salmo 23, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O que muita gente não entende é que a gente repete isso mecanicamente, que não entende que o Senhor está dizendo: onde quer que você passe, seja um lugar bom, seja um lugar ruim, seja um lugar alto, seja um lugar baixo, eu vou estar de mãos dadas com você. Ah não, bispo, mas você não sabe, eu estou passando por um processo de enfermidade que eu estou lutando. Ainda que seja o vale da sombra da morte, Ele vai estar de braços dados com você. Recentemente a gente pregou sobre Jonatas, quando pegou um dos seus escudeiros e foi lá e matou vários do exército filisteu. E a Bíblia fala naquela passagem que Deus nos livrará com muitos ou com poucos, mas Ele sempre há de nos livrar, que a palavra dele não volta vazia nem volta atrás. Mas Naamã era um homem muito importante na Síria, um herói de guerra, próximo de Ben-Hadad II, que era o rei da Síria. Um homem importantíssimo, gozava de privilégios na corte do rei, estava com o rei a todo momento, braço direito do rei, a autoridade máxima naquele lugar. Mas não obstante, Naamã foi ferido. Foi ferido com uma coisa séria no seu corpo e com uma coisa séria na sua alma. Porque ele, como uma pessoa instruída, ele sabia que a segregação ia chegar para ele. Um homem de poder, de status diferenciado, ele sabia que ele ia ter que sair daquela convivência, dos palácios. Ele ia ter que sair das convivências dos palácios. E ia ter que ir para o leprosário. Ele já estava começando a viver ou a morrer por antecipação, de tristeza. Eu tenho certeza disso. Sabendo do que o corpo dele estava cometido, procurando por uma fagulha, uma faísca de esperança. O leproso, ele era afastado da sociedade, perdia seus bens, perdia seu trabalho, perdia sua família. Imagine você não poder se relacionar mais com as pessoas que você ama, não poder abraçar mais, não poder tocar mais, não poder beijar mais, não poder olhar nos olhos de mãe e dizer bom dia, eu te amo, e viver num campo, numa gruta de leprosos. Era isso que aguardava Naamã. Este era o futuro traçado para Naamã desde que ele foi acometido com aquela enfermidade, e não tinha volta humanamente falando. Era leprosário e cova. Era segregação e morte. Isso era o que estava delineado para Naamã. Mas a garotinha judia falou para sua senhora que havia um profeta em Samaria que podia ajudar a Naamã. E ele foi direto contar ao seu marido. E Naamã foi direto contar ao rei, que achou uma excelente ideia. Ele não queria perder aquele valoroso homem de guerra que era Naamã. E o rei vai e escreve uma carta bomba, literalmente, para o rei de Israel. Fala, está aqui, o meu guerreiro mais valoroso, ele está quebrado, ele está defeituoso, ele está leproso, ele está num processo de segregação, me devolva ele bom e são. Se não não tinha na carta, mas o rei viu e sentiu isso no coração, né? Se eu não devolver o homem inteiro a Israel. E o homem foi com a carta e procurou o rei de Israel. E o rei de Israel, quando leu aquilo, se desesperou. Pense, o rei de Israel que conhecia Deus, que conhecia Eliseu. Mas a gravidade do problema era tão grande que ele momentaneamente se esqueceu de tudo, das raízes dele inclusive. Se esqueceu de quantas vezes Deus já tinha livrado Israel, de quantas vezes Deus já tinha feito o milagre acontecer. Cresceu ouvindo todas as histórias, sabia como Deus tinha livrado o povo diversas vezes. E isso acontece comigo e com você no dia a dia. Deus nos livra a cada dia de coisas que a gente lembra e às vezes coisas que a gente não lembra. E às vezes chega na frente, a gente esquece um grande livramento que Deus deu e vem uma coisa pequena e a gente já começa a se desesperar. E quando a gente se desespera, quem se desespera é quem vira as costas para Deus.
A Bíblia nos ensina que a nossa caminhada, falo isso sempre, é de degrau de glória, de degrau em glória. Então a gente está sempre subindo. Sempre subindo. Ah, bispo, mas eu passo lutas. As lutas são para poder alargar os seus músculos. As lutas são para te fortalecer, para que você tenha a capacidade de sustentar o peso da glória do degrau seguinte da sua vida. Ninguém chega na academia, me corrija meu personal, Bruno, de tanto eu profetizar que ele ia ser meu personal 3 semanas que eu estou malhando com o Bruno, de tanto eu profetizar que vai ser meu personal. Deus moveu o coração dele, ele abriu uma vaga na agenda. Mas, quando a gente volta a malhar, a gente não chega na academia e fala aí, não, bote aí um peso já grande, que eu já vou ficar grande. Não, a gente não tem estrutura para isso. A gente começa pegando os pezinhos pequenos para não se machucar. E mesmo assim machuca, no outro dia o músculo está fadigado, tem acúmulo de ácido lático. Estou falando certo, não me corrija se eu estiver errado. Ainda mais que você é meu personal, eu tenho uma das minhas irmãs aqui também, Sarinha da área de saúde também, feliz, ela está aqui. Minha sobrinha Grazi, meu cunhado Vinícius. Então, você está ali na academia e você começa a malhar com um pezinho, e no outro dia você está muito dolorido, o ácido lático está ali, você não pode começar com uma carga grande. E assim é que Deus faz com a gente. Você fala assim, mas Deus vai me dando probleminha todos os dias. Não, Ele vai te dando livramento dos probleminhas todos os dias, para que você vá criando musculatura, para que você vá criando um relacionamento com Deus, para que Ele vá aumentando a estrutura que você tem, para que você possa suportar não o peso da carga e o fardo, porque isso Jesus já levou sobre a cruz, mas o peso da glória, daquilo que Ele quer derramar na minha, na sua vida. Mas você tem que estar preparado para isso. Eu falo sempre aqui na igreja sobre videogame, eu sou da geração do videogame, eu tenho 40 anos. Você não pode pular de fase no videogame, porque quando você está jogando uma fase, você está aprendendo todas as manhas e os truques para que você possa passar na fase seguinte. Assim é na vida, você não pula estação. Você não pula estação, você tem estação de regar, estação de adubar, estação de colher vai chegar. Mas você tem que passar por todas as fases. Você tem que ir se preparando na caminhada da vida, para estar pronto para receber tudo que Deus tem para a gente. E aí Naamã estava ali querendo ser restaurado, querendo ser curado, e já tinha enfrentado diversas batalhas e tinha saído campeão de todas elas. Então era um homem adestrado para a guerra, adestrado para a batalha, um homem que sabia vencer, que sabia combater e estava acostumado com as dificuldades. Um guerreiro, ele vai e cumpre a missão. Então no dia a dia da vida ele está acostumado com missões difíceis. Vá lá e conquiste aquela aldeia, vá lá e conquiste aquele povo, vá lá e subjugue aquela nação. Era isso que ele estava acostumado a fazer. Um homem de grandes conquistas, de grande valor, mas acostumado com missões grandes, difíceis e perigosas. Tudo que ele esperava como recompensa tinha que passar por um processo difícil, perigoso, que envolvesse risco. Essa era a vida de Naamã no dia a dia. Esse era o beabá dele, era isso que ele entendia, era isso que ele sabia fazer. E ele estava tão acostumado com isso, que mesmo assim, movido por fé, ele foi procurar o homem de Deus. Porque ele sabia o que ele tinha. Então se ele tivesse 100% só razão, ele fala, não, com isso que eu tenho não adianta eu procurar ninguém. Eu sei qual é o meu destino. Mas um guerreiro valoroso não desiste, independente da situação que aparece na sua frente. Você pode estar dizendo assim, não, mas é muito difícil a situação, eu não consigo dar conta. Sabe, os meus filhos estão desestruturados, minha família está desestruturada, minha empresa não está acontecendo mais, tudo está ruindo, eu vou desistir. Não desista, porque Naamã a lepra já tinha se instalado, não era um começo de lepra, ela estava instalada. E quando a missão foi dada, ele foi atrás de como realizar a missão. E nem crente era, nem o Deus vivo conhecia, mas não recuou e seguiu avançando para conquistar aquilo que já tinha sido destinado para a vida dele. Independente da gravidade ou da dificuldade da missão, ele seguiu atrás da missão. E o rei de Israel rasgou as vestes em desespero, não tem como resolver isso, e Eliseu soube. O homem de Deus soube e mandou um recado para o rei, disse, ei, manda esse guerreiro aqui me procurar. Manda Naamã a mim,
Porque eu vou clamar a Deus e Ele vai saber que existe um Deus nessa terra. Ele vai saber que existe um Deus vivo nessa nação. E Ele vai saber que existem homens e mulheres de Deus que falam com Ele. E vai saber que existe um único Deus em Israel. E Naamã foi, a Bíblia conta, atrás de Eliseu. E eu tenho certeza que no coração de Naamã, quando aquela notícia chegou, Eliseu mandou me chamar, ele já foi lá no aquecimento, preparando para a missão. O que é que eu vou ter que fazer? Quantos eu vou ter que enfrentar? Quais são os obstáculos que eu vou ter que saltar? Quanto eu vou ter que correr? Para poder alcançar a restauração no meu corpo, na minha vida. Ele já foi com esse tipo de pensamento, que era isso que ele estava acostumado. Esta era a vivência dele. E assim é com a gente, quando a gente começa a entender um pouco de Deus, e a gente começa a ver uma fagulha de esperança sobre aquilo que a gente está esperando há muito tempo, a gente já começa no nosso coração a imaginar como é que eu vou passar pelo processo, quais são as rotas que eu vou tomar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou acontecer, e já começa a se preocupar daquilo que ainda vai começar a acontecer. E preocupar nada mais é do que começar a se ocupar antes de algo que não começou a acontecer ainda. Você começa a encher a sua cabeça de incerteza, seu coração de dúvidas. Qual é a rota que eu tomo? Como é que eu vou fazer? Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Descansa e deleita-te no Senhor. E o mais, se Ele disse que vai fazer, se a promessa é dEle, a gente tem que descansar no Senhor. Eu não estou dizendo que é fácil. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Quando Deus tem uma promessa na nossa vida que algo vai acontecer, a gente começa a ficar angustiado. Mas por que não ainda? Por que não ainda? Por que não ainda? Se a promessa é de Deus, se o milagre é de Deus, se o presente é de Deus, aguarde, porque o tempo é dele também, não é seu. Vai chegar. Mas Naamã foi no caminho, trilhando ali atrás de Eliseu. Com certeza no coração dele, qual é a missão que ele vai me dar? Mas ele vai me dar uma missão, eu vou realizar, porque eu sou guerreiro, eu sou valoroso, e eu vou conquistar, e eu vou voltar purificado, e eu vou conseguir. Esperando já uma missão dura e difícil. E quando ele chegou na casa que Eliseu morava, a Bíblia conta que Eliseu nem recebeu. Nem recebeu. Ah não, Naamã está aí com os servos e as carruagens e os carros de guerra e os carregamentos de ouro e de prata e de roupas de linho e tudo mais, e ele está aí na porta e ele está te esperando, profeta, porque agora ele vai cumprir a missão que você vai dar a ele, o que é que ele tem que fazer, e você vai orar com imposição de mãos, e você vai dizer como é que ele vai fazer isso e aquilo outro, quanto tempo ele vai ficar de joelho pedindo, e quanto tempo ele vai chorar, quanto tempo ele vai clamar, e como é que ele vai fazer? Diga a ele que vai lá no Rio Jordão, que a gente tem aquela imagem maravilhosa do Rio Jordão, que diz o pessoal se batizando, né? No Rio Jordão, aquilo ali é a parte mais limpa do Rio Jordão que ainda tem, mesmo assim você ainda vê algumas coisas ali, mas não é essa maravilha de limpeza, é uma água suja, barrenta, tanto que ele compara aos rios da Síria, mas os rios de lá são os melhores, a água são melhores, é limpo. Vou mergulhar num lugar sujo. Não, você não vai mergulhar num lugar sujo, você vai dar 7 mergulhos num lugar sujo, porque um é pouco. Eu imagino o problema na cabeça de Naamã. Sabe como ele não sabe quem eu sou? Não é possível que ele nunca ouviu falar de mim, Naamã. Será que está maluco? Não vai me receber? Mandou um menino de recado dizer que eu tenho que ir dar 7 mergulhinhos ali num rio de água barrenta. Não, deve estar se confundindo. Isso não é para mim não. Deve ser para outro. Sou Naamã. Então para você que é Naamã, são 7 na água barrenta. Fosse outro, talvez nem precisasse entrar. Isso se assemelha com muita coisa na minha e na sua vida. Deus tem propósito de vida para mim e para você. Deus tem propósito de conquista, de vitória, de vida abundante aqui na terra para mim e para você. E às vezes Ele dá algumas missões para a gente que a gente fala, isso não é para mim. Eu não vou fazer isso. E não quer viver o processo. E quem não vive o processo não chega no resultado.
Eu não estou falando sobre a sua salvação neste momento. Eu estou falando sobre as promessas de Deus para a sua vida aqui. Promessa de vida abundante. Promessa que você vai dar e não vai tomar emprestado. Promessa que vai sobrar azeite na botija e farinha na panela. Mas às vezes você não quer passar pelo processo. Não, isso aí não é para mim. Não, e o recado chegou para uma pessoa que não... Querido, olhe para ele. Promessas de vida abundante, de conquista, de milagres, de maravilhas, de sonhos. E você às vezes espera que ele te dê uma missão muito difícil, quando ele vai te pedir uma coisa muito simples, mas você às vezes vê a coisa tão simples, tão banal, que você fala, não é possível, isso não é para mim. A gente já falou isso aqui uma vez, que Deus ele pede para a gente fazer o fácil, porque não é que ele vai fazer o difícil às vezes ele pede para a gente também, mas ele pede para a gente fazer o fácil, porque ele vai fazer o impossível. E às vezes a gente quer não, a gente quer fazer o difícil, Deus. Ele falou, não filho, faça o fácil, porque o impossível eu vou fazer por você. Eu já contei isso aqui uma vez na igreja. Moisés chegou na frente do mar vermelho fechado, e os egípcios chegando, e o povo ia se afogar, e todo mundo ia morrer, e ele podia estar pensando, Senhor da garra, Senhor da força, dá treinamento a esse povo aqui que não sabe lutar, para que de frente ao egípcio. Deus disse assim, levanta um pedaço de pau, que o mar vai abrir. O fácil, meu irmão, levanta o cajado que o mar eu abro. Senhor, o povo está com sede, está murmurando. Pega um pedaço de pau, bate na pedra que vai jorrar água. Faz o fácil, o impossível Deus vai fazer. Aí Naamã está lá esperando, você tem que rastejar daqui a Síria e voltar 7 vezes. Você tem que se ajoelhar lá nas pedras, no Monte das Oliveiras, nos caroços das oliveiras aqui, não sei o quê. Vai lá, 7 mergulhos no rio ali. Mas você não vai nem me receber, não, irmão. Vá, siga a sua vida. Você quer a sua vida abundante, você quer a sua cura, é isso que Deus está mandando fazer. Vai, faça, tchau. E a gente querendo dificuldade. Não, Senhor, mas eu quero aquela coisa difícil, aquela prova. Não, meu filho, 7 mergulhos, vá. Ligeiro, que o que eu tenho são coisas maiores, mas você tem que passar por isso primeiro, para eu entender o seu coração, para que você entenda os princípios, para que você comece a receber aquilo que eu tenho reservado para você. Quando eu falo reservado é lindo, porque a Bíblia fala que Deus reserva e Deus armazena bênçãos nos céus para a gente. Aí tem gente que nunca leu isso na Bíblia e não entende. Como assim? Isso está na Bíblia. Deus armazena, irmão, estoca bênçãos para mim e para você. Se Ele armazena e estoca, é porque Ele quer dar no momento certo. Qual é o momento certo? Quando a gente está preparado. E quando é que a gente está preparado? Quando a gente se submete e quer passar pelos processos que Ele tem para a gente. Quantas vezes Deus mandou você fazer 7 mergulhos? Eu não falo 7 mergulhos literalmente lá, não. Mas alguma coisa que você julgou que não era para você. E você está abrindo mão daquilo que Ele tem para você, porque você não está se submetendo aos 7 mergulhos de Deus. Não é 1, não são 8, não são 10, 15, 27. Nesse caso Ele falou 7. Às vezes Deus pediu uma coisa para você fazer 2 vezes. Vou fazer não. Ele está bom. Sua bênção está aqui, ó, armazenada, porque ela é sua. A cura de Naamã estava lá, ó, pronta, armazenada. Qual era o processo? 7 mergulhos na água barrenta. Aí ele foi, deu 1 mergulho, com raiva, porque ele não queria nem ir. Devia estar pensando, eu vou voltar para a Síria, eu vou arregimentar o exército, eu vou voltar, vou destruir Israel todo, e esse profeta maluco eu vou matar e cortar a cabeça. Devia ter pensado isso. Aí chegou lá, os servos assim, meu pai, se ele tivesse te dado uma missão difícil, você cumpriria? Sim, cumpriria. Ele te deu uma fácil. Não saia praguejando antes de fazer o fácil que o homem de Deus mandou você fazer. E ele foi, chegou lá, deu 1 mergulho. Eu imagino que ele deve ter dado um mergulho e olhado assim, já saiu alguma coisinha aqui, pelo menos 1% e nada. E ele deu o 2º mergulho e nada, e o 3º e nada, e o 4º, o 5º e o 6º e nada. E no 7º, quando ele levantou, não tinha uma pontinha curando não. No 7º, quando ele levantou restaurado, pleno, perfeito, cheio de saúde e vigor. Porque o que Deus tem para mim e para você, no tempo certo, Ele dá o 100%. Se submeta aos mergulhos. Se é 1, é 1, se são 10, são 10, se são 3, são 3, se são 7, são 7. Mas aquilo que Deus tem para você e que Ele mandou você fazer, faça. E você vai ver que Ele vai te honrar. Faça. Nem 6, nem 8. A conta eram 7. E lá se foi Naamã. Mergulhou a primeira, a segunda, até que na 7ª
ele olhou e sua pele estava limpa da lepra. Limpa da lepra. O milagre e as profecias acontecem quando você realizar na totalidade aquilo que Deus requer de você. Quando você realizar os 100% daquilo que Deus pede, Ele vai derramar os 100% daquilo que Ele reservou. Passe por todo o processo para passar a viver os resultados de Deus na sua vida. Quais são os seus 7 mergulhos? O que é que Deus está requerendo de você para que você mude a situação que você está vivendo? Quais são os seus 7 mergulhos? O que é que Deus tem requerido de você para você mudar a sua sorte? Para você mudar a sorte da sua família, para você mudar a sorte das suas empresas, para você mudar a sorte dos seus negócios, para você mudar a sorte da sua saúde, da saúde dos seus familiares. Quais são os seus 7 mergulhos? O que é que Deus tem te pedido? Essas são perguntas pessoais, mas as respostas são bem mais pessoais ainda. Mas o certo é que todos, indistintamente, todos os servos de Deus precisam de alguns mergulhinhos no tempo da vida para ficarem limpos de alguma coisa, para que alcancem algo maior que Deus tem reservado. Todos. Não pense que é só com você. Não, você não sabe os problemas que eu tenho vivido. Você não sabe o que eu tenho enfrentado. Você não sabe o que eu tenho passado. Eu posso dizer isso a você. Você não sabe o que eu tenho vivido. Mas em todo momento eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não desista, querido, da sua caminhada. Não desista daquilo que Deus te pediu para você fazer. Não desista dos seus mergulhos. Não desista da sua vida. Não desista até que você alcance aquilo que Ele tem reservado e preparado para você. Não desista. A gente está vivendo o último momento da igreja na terra. Os últimos dias da igreja na terra. E tem problemas assolando todo mundo, a todas as pessoas, a todas as famílias. E a gente não pode se desesperar. A gente tem que cumprir o propósito de Deus, passar pelos nossos mergulhos e começar a viver aqui os resultados que Deus tem para a nossa vida. O tempo de abundância começa aqui. Você tem que colher aqui, viver tudo que Deus sonhou para você aqui. Entenda isso. Mas passe pelo processo, passe pelos mergulhos. Um dos segredos é você começar a deixar de sentir pena de você mesmo. Sair do centro dos seus problemas e buscar a Deus e em Deus a direção que só Ele pode te dar através do Espírito Santo. Eu e você, a gente precisa cultivar todos os dias comunhão com Deus. Precisamos de santificação, sem a qual ninguém, a Bíblia diz, vai ver a Deus. E por mais simples que sejam os nossos mergulhos, por mais simples que sejam os processos que a gente tem que passar, por mais simples que eles sejam, o negócio é nos apressarmos para fazer a nossa parte e começar a receber de Deus a parte de Deus. Começar a receber de Deus as promessas, começar a receber de Deus as bênçãos, começar a receber de Deus os milagres. Aquele milagre que você está esperando há muito e muito tempo. Passe pelos mergulhinhos e comece a colher hoje aquilo que Ele tem reservado para você. Se submeta ao processo e veja Deus te honrar no resultado. Eu acredito e declaro sobre a sua vida que a partir de hoje você vai começar a entender e enxergar o direcionamento de Deus na sua vida. Vai começar a ouvir e ser mais sensível à voz do Espírito Santo, a cumprir as ordenanças do Senhor, a passar e a se submeter pelos mergulhos e a começar a colher a partir de hoje os seus resultados, as suas bênçãos, as suas promessas e os seus milagres, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.